Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caros irmãos sacerdotes, queridos diáconos, minha saudação vai também aos nossos religiosos e religiosas, aos queridos fiéis aqui presentes e àqueles que nos seguem pelas mídias sociais. Que a graça deste augusto sacramento possa confortar e consolar aqueles que vivem essa experiência nesse momento da igreja doméstica, e de modo particular os nossos enfermos, por quem somos obrigados também, neste momento, a orar. Como os nossos diáconos e sacerdotes também sabem, com muito esmero e carinho e respeitabilidade em relação à palavra de Deus, eu sempre escolho, inspirado pelo Espírito de Deus, que sempre invoco antes da leitura e meditação da palavra de Deus, leituras escolhidas pelos nossos candidatos à ordenação, para que possa então retirar uma mensagem que esses nossos irmãos diáconos poderão levar para toda a trajetória da sua vida sacerdotal. E mesmo repetindo algumas leituras da palavra de Deus, e sempre quando nós revisitamos esta mesma palavra, nós renovamos a nossa consciência de que Deus, de fato, é um mistério inefável, porque sempre tem uma novidade a nos trazer, sobretudo no contexto histórico que nós estamos vivendo, do qual nós iremos aprofundar nesse momento da homilia.
onde a palavra de Deus proclamada continua ainda a fertilizar todo o nosso ser, toda a nossa vida, e ecoa para além desta celebração, entrando e enraizando na nossa própria vida. Por isso eu escolhi 3 ideias fundamentais, partindo desse capítulo tão bonito e tão lido por nós, sobretudo os sacerdotes, que é o 15º capítulo do Evangelho de João. Amor, amizade e frutos. Talvez essas 3 palavras sintetizem bem todo esse capítulo, que diz respeito àqueles que abraçaram o dom da fé pelo sacerdócio comum e também para aqueles pelo sacerdócio ministerial, que são chamados muito mais do que servos, são chamados de amigos. E o sacerdote deve ser ou estreitar essa amizade com Jesus, a partir da iniciativa do amor mesmo de Deus, que vem ao nosso encontro e exige de nós uma resposta. No Evangelho de hoje, São João, então, quer que respondamos 2 questões essenciais neste 15º capítulo. A primeira é: o que significa concretamente permanecer em Cristo? E esta pergunta, a ela está ligado o sentido do nosso amor e do amor de Deus por nós. A segunda reflexão é: quais são os frutos que Deus espera de nós? A resposta mais objetiva e imediata é: viver o mandamento do amor, guiar-se pelo Espírito de Deus e traduzir o Evangelho vivendo como discípulos de Cristo neste mundo. O critério para sabermos se somos verdadeiramente seus discípulos é que sejamos um ramo frutífero do seu amor e não um ramo estéril. É viver em comunhão de amor permanente com Jesus. É permanecer em Cristo, fazer de nossa vida uma entrega inteira a Ele. Romper esta aliança de amor com Ele significa ser infecundo, ou seja, viver a experiência do vazio ou do nada. Nós temos que entender que a nossa existência consiste em estar aberto a Deus e ser-lhe obediente. Assim como Jesus, que tornando-se homem, viveu constantemente voltado para o Pai, obediente ao Pai que lhe enviou, daí a carta aos Hebreus lida na segunda leitura, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. O sacerdote deve apoiar-se em Cristo e não em si mesmo. Ser amigo de Jesus significa viver em conformidade com suas palavras e não para os nossos projetos pessoais. E aí estamos respondendo concomitantemente as 2 perguntas. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Como nós ouvimos nesse versículo 15 do capítulo 15 de João. Permanecei no meu amor. O verbo está no imperativo. Jesus não coloca condicionante. Nos ordena esta forma de amor. Este, então, é o apelo de Jesus a cada um de nós. O discípulo é chamado a permanecer em Cristo e se abrir ao amor recíproco, produzir frutos, ter eficácia e constância na oração, viver o mandamento do amor. O discípulo é aquele que permanece nele. Estar unido a Cristo significa estar inserido no seu amor. Então vamos falar
já se falamos do amor e também da amizade, falaremos agora dos frutos. O fruto que Deus deseja de nós é o amor. Nada mais que isso. Somos vocacionados ao amor mútuo, porque recebemos de Deus e transmitimos aos destinatários do amor, que são todos, sem acepção de pessoas. Portanto, o amor, o imperativo do amor que Jesus exige hoje de nós, requer de nós uma comunhão com Cristo. Exige que observemos os seus mandamentos e que possamos amar uns aos outros. Quanto mais amamos, mais nos sentimos amados por Deus. Produzimos frutos quando a nossa inserção a Cristo nos faz trilhar o caminho do amor. Amor à igreja, às ovelhas, como dom de si mesmo. Vivemos o amor sem reserva e sem distinção. Jesus nos motiva a anunciar o reino do amor e servir os homens, levando-os à salvação. Nós existimos para Deus e para os outros. Este é o sentido do amor oblativo do nosso ministério sacerdotal. O itinerário do amor é aquele do diálogo permanente com Deus. É interessante que Jesus, está sempre na sua itinerância ensinando, ou aos discípulos ou à multidão, ou aos discípulos ou ao seu rebanho, os seus seguidores. Jesus não perde tempo para evangelizar, vive continuamente evangelizando e transmitindo este amor. Sem a mística, então, ou a espiritualidade, não conseguimos viver em Cristo e nem para Cristo, e muito menos para a humanidade. O padre deve ser também mestre em humanidade. O amor é a marca mais forte de Cristo em todos nós, em especial nos sacerdotes. O amor a Cristo nos faz homens livres e nos cura de todas as possíveis crises do nosso sacerdócio. A humanidade hoje, mais do que nunca, precisa deste amor para atravessar o triste momento que vivemos. Caros diáconos, lembrem-se que vocês serão marcados com o selo da unção do Espírito da Alegria. Nos lembra muito bem o profeta Isaías, na primeira leitura, capítulo 61, que acabamos de ouvir. Por isso, as pessoas vão buscar Deus em vocês, na vivência dos seus ministérios. A celebração eucarística diária é o momento de experimentá-lo em nossas vidas e de renovar o nosso sim sacerdotal. É importante sempre estar na presença de Deus e invocar continuamente a sua graça para superar os desafios e provações da nossa missão. O Senhor vem sempre ao encontro da nossa pobreza. Vocês estão sendo ordenados em um tempo muito difícil, como eu falei, que a humanidade está atravessando. Isso ficará registrado, mais do que nos nossos instrumentos técnicos que possam registrar na nossa memória. E é ela que nos faz escrever a nossa história. Mas este tempo de pandemia é também de percepção da presença de Deus. Aquilo que o profeta Isaías teve no capítulo 61, como vos falei. Ele tinha consciência do desafio da missão de um lado, mas também que o Espírito do Senhor estava sobre ele, como está também sobre nós. E por isso nossos padres estão fazendo um esforço hercúleo, para também eles, na fragilidade desse momento que todos nós vivemos e somos acometidos de uma forma ou de outra,
seja por sequelas psicológicas ou físicas desse tempo, ou desta pandemia. E aí nós temos a percepção da nossa fraqueza, mas também de que Deus nos assiste durante esse tempo. Nós temos que ler e interpretar a voz de Deus através do seu silêncio. Tempo também que nós estamos vivendo é oportuno para evangelizar. E é um tempo oportuno para nós crescermos também espiritualmente. É um tempo de anunciar o evangelho da esperança nos corações das pessoas, pois somos ministros da alegria, da esperança e da misericórdia de Deus. Somos ungidos com óleo da alegria. Não podemos perder a motivação e a espiritualidade de ministros de Cristo, que confirmam e renovam diariamente o chamado que o Senhor nos fez. Nisto reside a fecundidade do nosso ministério, como no curso dessa semana bem nos lembrou o cardeal Tolentino, ao pregar o retiro espiritual, prioritariamente para o clero do Regional Leste 2. É oportuno rebuscar a fala do Papa Francisco aos sacerdotes do Colégio São Luís dos Franceses, neste ano dedicado a São José. E nos diz assim: não deixem as fragilidades de lado. Não podemos viver utopicamente o nosso ministério, porque não deixamos de ser humanos. Não há uma sobreposição da graça, da ordenação sobre a nossa humanidade. Então ele fala das fragilidades. Elas são um lugar teológico. A minha fragilidade, de cada um de nós, é um lugar teológico de encontro com o Senhor. Até nas nossas fragilidades oferecer ao Senhor, quando nós estamos oferecendo o sacrifício. E a teologia da Carta aos Hebreus não esquece. É um homem fraco, é um homem frágil, que constantemente ou diariamente oferece sacrifício primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Ele diz: os sacerdotes super-homens terminam mal, todos eles, porque se esquecem das fragilidades, ou vivem a utopia do super-homem. O sacerdote frágil, que conhece suas fraquezas e fala dela com o Senhor, esse irá bem. Como São José, somos chamados a voltar à experiência dos simples atos de acolhimento, ternura e dom de si, diz ainda o Santo Padre. O sacerdote é um homem que, à luz do Evangelho, espalha o gosto de Deus ao seu redor e transmite esperança aos corações atribulados. Coloquem Deus e as pessoas no centro de suas preocupações cotidianas. Não somos chamados para viver no isolamento, no individualismo, no subjetivismo, mas o nosso sim é para Deus e para os irmãos e irmãs. O itinerário sacerdotal é um caminho exigente, como bem sabemos, mas nós não estamos sozinhos. O quanto foi difícil para o profeta, não só Isaías, todos os outros, né? Jeremias, sobretudo, escorraçado do templo. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós. Cristo é e sempre será a referência fundamental de nossas vidas. O cardeal falou muito sobre isso, né? A autorreferencialidade, que nos leva a uma desconstrução do nosso ser sacerdotal. Quando vocês se sentirem cansados ou até desanimados pelos desafios da missão, lembre-se da oração, da espiritualidade e da sacramentalidade, pois estes são os verdadeiros alimentos para o nosso ministério sacerdotal. Somente assim
moldaremos nossa existência a Cristo, sumo e eterno sacerdote, bem descreve a carta aos Hebreus. Seremos reflexos da imagem de Jesus para os destinatários do nosso ministério. Concluo invocando sobre vocês, como não poderia faltar, a bênção e a intercessão de Maria Santíssima, com a seguinte oração que faço todos os dias diante da sua imagem. A vossa proteção recorremos, Maria, vós que fostes escolhida para ser a mãe do Salvador, e por ele nos foi dada como mãe aos pés da cruz, sede nossa ajuda e nossa proteção. Na noite escura que a humanidade enfrenta ao longo desta pandemia, sede para nós a aurora que aponta o nascer do sol do novo dia, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.